Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre um atleta que já esteve, né, sendo o nome especulado aqui no Cruzeiro, que assim, o Gilberto postou um stories com o jogador que eu quero comentar aqui com vocês, atleta que no caso já foi especulado, já teve até mesmo algumas interações aqui que deixou a torcida esperançosa se que poderia ter ou não essa contratação. Além disso, quero falar também sobre outros atacantes que o Cruzeiro liberou da temporada anterior. Será que realmente o Cruzeiro fez certo? Não poderia ter mantido um desses atletas, no caso o Rafa Silva, o Edu e o Luvanor, como que eles estão nesse ano de 2023? No caso o Cruzeiro que caiu bastante a média de gols, tá? Para você ter uma ideia, ano passado o Cruzeiro durante a temporada teve uma média superior a 2 gols por jogo, né? Se você for pegar alguns recortes na temporada, o Cruzeiro chegou a ter quase uma média de 3 gols por jogo. Se você tirar, por exemplo, um jogo atípico do Cruzeiro, que foi goleado por 4-0 contra a equipe, no caso do Vila Nova, o Cruzeiro teria uma média bem baixa, tá, de gols nessa temporada, inferior a quase um pouco mais do que 1 por jogo, né? Então caindo quase que o dobro essa média. Será que não poderia ter mantido um desses atacantes? Que eu quero comentar com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos a por hoje aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, você que é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui de 38 mil inscritos no YouTube, que sem dúvidas vai me ajudar demais. Comentar aqui embaixo também, o YouTube aos poucos está voltando a entregar os vídeos aqui para vocês no canal, né? Então você comentando, compartilhando aqui, deixando seu like, sem dúvidas vai me ajudar demais. Antes de dar uma sequência, tem um recado para vocês da All Players Bet, casa de apostas esportivas que está com ótimas cotações, inclusive para vários jogos que vai ter no decorrer dessa semana pela Champions League. Só lembrando que no valor do seu primeiro depósito, lá na All Players, você vai ter 100% de bônus até R$200. Por exemplo, você depositou R$100, vai ter R$200 para começar a apostar. Depositou 150, vai ter 300. Depositou R$50, vai ter R$100. E me destacar aqui os jogos, por exemplo, hoje, nessa terça-feira, já teve algumas boas partidas, né? Então esse jogo já terminou, do Chelsea, do Borussia Dortmund, mas amanhã, quarta, tem esse jogo entre Bayern de Munique e PSG, vitória do Bayern pagando 1,65 a cada real apostado. Tem também o jogo aí a vitória do PSG fora pagando 2,35, também ótima cotação. Vários outros jogos na próxima semana, entre Manchester City e Leipzig, tem também, no caso, Tottenham e Milan. Então o link vai estar aqui embaixo na descrição e também nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Bom, quero começar falando aqui sobre o Gregory, que assim, no caso, o jogador que fez aniversário nessa última semana, na última sexta-feira, e assim, o Gilberto postou vários stories com o jogador, várias fotos, inclusive no caso, zoando o atleta por conta desse seu aniversário. O jogador então que no caso está completando seus 29 anos de idade e teve seu nome especulado aqui no Cruzeiro, quando a Raposa estava buscando ainda um jogador para esse setor de volante. Tudo bem que contratou o Richard ontem, né? Mas a questão é que um jogador um pouco mais defensivo. Acho que o Pesolano meio que com a chegada do Matheus Jussa não teria mais esse interesse no jogador, que seria mais para marcação, né? O Gregory, que no caso tem contrato com o Inter Miami até dezembro de 2024, um vínculo bem longo ainda, e a pedida da equipe estadunidense seria bem alta, tá? Pelo menos nas primeiras informações, seriam próximo do que quanto que ele está avaliado pelo site Transfer Market, próximo ali dos 10 a 11 milhões de reais. Tenho certeza que o Ronaldo não faria esse investimento com um atleta de 29 anos. Acho um atleta muito bom jogador. Desde 2021, quando chega no Inter Miami, já tem até aqui um total 64 jogos e outras 6 assistências, não marcou nenhum gol ainda, viveu ótimas fases pelo Bahia, por exemplo, em 2018, 2019 e 2020. No caso, os 3 anos na Série A, teve uma média muito alta de jogos, né, durante o ano. Por exemplo, 2018, 63 jogos, 2019, 51 e em 2020, 53 partidas. Ele só não ficou na equipe por conta de questões financeiras, né? Bahia, no caso, não estava passando por um bom momento e teve essa proposta também do Inter Miami lá da MLS. Acho um atleta interessante, mas pelas atuais circunstâncias, quem que o Cruzeiro já trouxe, não acho que seria a melhor opção do mundo, não. Quero saber se você concorda comigo, discorda e o que acha, né, do atleta. Que assim, se o Cruzeiro realmente estivesse no mercado precisando de jogador para essa função, sem já 6, 7 volantes no atual elenco, acho que seria uma ótima alternativa. E vale lembrar também que ainda temos o Fernando Henrique, né, que está lesionado e deve voltar dentro de alguns meses, 2, 3, para ter mais um jogador para esse setor de volante. Até todo mundo tá zoando aí o Cruzeiro, né, que só contrata volante para essa temporada, e eu concordo. Quero que você deixe aqui também a sua opinião nos comentários. Bom, e assim, quero falar com vocês agora então sobre os atacantes, os centroavantes do Cruzeiro, alguns da última temporada, tá? Não vou falar todos, porque senão o vídeo ficaria com uns 10 minutos só nessa parte, mas quero comentar sobre alguns atletas que deixaram o Cruzeiro e que será que não seria uma boa opção ter essa permanência?
Enfim, quero começar aqui com o principal, que esse sem dúvidas eu manteria, que seria o Rafa Silva, né? Jogador que tem seus 30 anos de idade e que o Cruzeiro não conseguiu mantê-lo por conta de propostas lá da Coreia do Sul, onde no caso ele joga numa equipe chamada Jeonbuk Motors. É um clube aí que tem uma condição financeira bem interessante, esse aí da logo verde, onde ele foi anunciado e a expectativa é de que ele já comece então a temporada começando agora no mês de março como titular da equipe sul-coreana. Até o próprio staff do atleta afirmou que a proposta que ele teria, por exemplo, do Cruzeiro e da equipe da Coreia do Sul e vários outros times da Ásia, seria quase 3 vezes superior, né? Então acaba que complicaria bastante, apesar dele ter vivido ótimas fases, tanto no futebol do Japão quanto também na China. Um dos fatores que ajudou ele até realmente ele iria continuar aqui no Cruzeiro, porque ele estava terminando esse processo de recuperação e iria voltar no mês de fevereiro, por exemplo, aqui na Raposa. A questão é que apareceu essa proposta, esse time interessado, como o Cruzeiro ele se lesionou tendo um contrato, foi obrigado a ampliar esse vínculo, mas ele acabou saindo antecipadamente para fazer todo esse papel, esse prazo de recuperação, né, na equipe sul-coreana. Ano passado pela Raposa, 18 jogos, 6 gols e 3 assistências, uma média de uma participação em gol a cada 2 jogos. E isso num jogador que estava voltando de contusão, porque o Rafa Silva jogou 2022 sem ter atuado em 2020 e nem 2021. Ele jogou pouquíssimos jogos nesse período e vai para o Cruzeiro então, onde fez um ótimo papel de transição. Foi até um dos motivos que ele aceitou, de acordo com o Nicola, ele abriu 90% do salário que ele tinha na China para vir jogar no Cruzeiro, né? Porque no caso não estava conseguindo ter uma sequência boa e foi importantíssimo esse prazo. Não é à toa que ele fez, não foi nem uma temporada, né? Foi meio ano com 18 jogos aqui na Raposa, já conseguiu um contrato bem interessante lá na equipe da Coreia do Sul. Enfim, eu manteria claramente, tá, o Rafa Silva, mas foi muito mais pela questão financeira, mesmo que o Cruzeiro tivesse que fazer um esforço maior. Por exemplo, manter o Rafa Silva com um salário próximo, por exemplo, do Gilberto, 350, 300 mil, 400. Eu manteria tranquilamente, acho que ele é um atleta extremamente diferenciado, jogador que, além dessa equipe da Coreia do Sul, teve outros times no Brasil interessados, mas pela questão financeira, mesmo se o Cruzeiro oferecesse esse valor, igual teria o Gilberto aqui no Cruzeiro, tenho certeza que o Rafa Silva, ainda assim, né, essa proposta da Coreia do Sul, seria muito mais vantajosa. Bom, outros dois aqui para terminar também com vocês é a respeito do Edu e do Luvador. O Edu que completou, no caso, seus 30 anos de idade nessa última semana, o atleta que no caso já tem até aqui pelo Diba, a equipe lá dos Emirados, 5 jogos e 2 gols marcados. Para você ter uma ideia, né, o tanto que os times jogam poucos, né, lá no futebol dos Emirados. Tudo bem que aqui no Brasil, o Cruzeiro, por exemplo, só jogou 7 jogos até aqui no campeonato estadual, mas lá no geral, no máximo que o jogador vai fazer é 30 jogos, 35, se tiver na Champions Asiática, por exemplo, seria 40, né? Então, são números bem inferiores do que ele jogaria aqui na Raposa, um desempenho razoável, não dá para analisar muito porque acabou de começar realmente a temporada. O Edu que foi o artilheiro no ano passado com 22 gols marcados em 48 jogos, atleta que no máximo vai render ao Cruzeiro próximo dos 3 milhões de reais, caso a equipe queira ficar com o jogador. O Edu foi muito mais porque, pela questão assim, ele ajudou demais o Cruzeiro no ano passado. Claramente, eu manteria ele aqui para ser um reserva, por exemplo, do Gilberto. Eu aceitaria tranquilamente, tá? O Edu para fazer esse papel. A questão é que foi muito bom a proposta financeira para um jogador, para sua família. Então, até o Cruzeiro, assim, numa questão de agradecimento, né? Pelo que ele fez no ano passado, não exigiu uma compensação financeira muito alta para ele sair. Foi 500 mil reais pelo empréstimo. E se quiser, a equipe do Diba paga 2 milhões e meio de reais para ficar com ele no início do ano que vem, né? Seria esse valor. Então, foi uma proposta aí que ele saiu muito mais para ajudar, né, o atleta em definitivo em si, para jogar lá nos Emirados, onde já tem 5 jogos e 2 gols. E o outro aqui no vídeo é a respeito do Luvanor, 32 anos de idade, atacante que fez uma reta final interessante pelo Cruzeiro no ano inteiro, 31 jogos, 7 gols e 2 assistências. Números razoáveis, mas até que teve alguns papéis importantes, por exemplo, aquele gol que ele faz contra o Vasco, naquela goleada por 3-0, ele fez também alguns outros gols ali contra o CSA, fez também aí, no caso, contra a equipe do Grêmio, fora de casa. Então foi um atleta que teve alguns gols importantíssimos. Principalmente o Luvanor cresce na segunda metade do ano, né? A partir de agosto, setembro, ele tem uma reta final muito boa. Até por isso, vários torcedores pediam a permanência realmente do atacante, que foi jogar no Ceará, e esse é o que tem mais jogado até aqui. 10 jogos, 2 gols e uma assistência. Pelo Ceará ele tem atuado tanto como um centroavante quanto um ponta direita. É os dois papéis que ele fazia, inclusive aqui no Cruzeiro. O atleta aí que é no caso da Moldávia, né? O Luvanor, dupla nacionalidade. Torcer para ele fazer uma boa Série B agora pelo Ceará em 2023. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários se você manteria um desses 3 que eu falei aqui no vídeo. Fora também vários outros, né? Por exemplo, o Jajá, que foi, no caso, esteve no Cruzeiro na última temporada. O Lin
Lincoln, inclusive, que está jogando aí com o do Vanor, também pelo Ceará na disputa da Série B. Se você manteria, né, algum desses atletas, deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal, ajudar-nos a chegar a essa marca de 38 mil inscritos, então conto com a ajuda de cada um de vocês. Tá aqui também o link da All Players Bet para você começar a apostar e diversas outras notícias, né, que trouxemos no decorrer dessa quarta-feira, dessa terça-feira, né, jogadores aí que interessam a Raposa, que eu vou deixar aqui na tela final para vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!